Livro Consolação à Minha Mãe Élvia. Autor Sêneca. Capítulo 1. Minha melhor das mães, muitas vezes me senti com vontade de consolar você, e sempre controlei esse impulso. Eu pensei, talvez não consiga conter suas lágrimas, mas que, se eu pudesse limpá-las, eu poderia me livrar de todas as minhas próprias dores. Então eu tinha certeza de que eu deveria despertá-la de sua dor com mais autoridade se eu tivesse primeiro resolvido o meu problema. Enfim, temia que a fortuna, sobre a qual fui vitorioso, pudesse vencer algum dos meus queridos. De qualquer maneira, pondo a mão sobre a minha chaga, era levado a querer curar suas feridas. Muitas outras razões, de outro lado, afrouxavam esse meu propósito. Compreendia que não devia afrontar sua dor ainda recente e ardente, para evitar que os confortos a exasperassem e a aumentassem, visto que também nas doenças nada há mais danoso que um remédio fora de hora. Esperava, portanto, que a violência da dor se abrandasse, e que, mitigada pelo tempo a ponto de suportar os remédios, permitisse ser tocada e observada. Mais ainda, ao rever todas as obras compostas pelos mais ilustres gênios para consolar ou pelo menos aliviar as dores, não consegui encontrar exemplo algum de alguém que tivesse consolado seus queridos enquanto ele mesmo era por eles lastimado. De modo que a novidade do empreendimento me fazia hesitar e temer que essa não fosse uma consolação, mas uma excitação à dor. Então, comigo estava o pensamento de que um homem que acabava de levantar a cabeça depois de enterrar seu filho, e que desejava consolar seus amigos, exigiria usar frases novas que não fossem as tiradas de nossas palavras comuns de conforto. Toda dor que passa os limites do suportável tira necessariamente a faculdade de escolher as palavras, já que geralmente sufoca também a voz. No entanto, vou todavia fazer a tentativa, não confiando em minha própria capacidade, mas porque o fato de que o Consolador seja eu mesmo poderá constituir a mais feliz das consolações. E confio que a mim, a quem nunca negou nada, agora não negará por um limite as suas lágrimas, por muito obstinada que seja a sua tristeza. Capítulo 2. Olha quanta confiança tenho em sua indulgência. Tenho certeza de que serei mais forte do que sua dor, sendo que nada é mais forte do que ela entre os sofredores. E para não a afrontar logo, dela me aproximarei antes, e dentro porei tudo o que pode inflamá-la. Observarei e reabrirei outra vez todas as chagas já cicatrizadas. Alguém pode dizer, que nova maneira de consolar é essa, lembrando os males já sepultados e pondo o cúmulo de todas as suas desventuras frente a uma alma que a muito custo consegue suportar só uma. Mas reflita, esse alguém, que os males que chegaram a esse ponto de gravidade, isto é, de piorar não obstante o remédio, curam-se geralmente com o tratamento oposto. Então, exibirei frente sua tristeza todas as suas aflições e misérias. Isso será efetuar uma cura, não por medidas calmantes, mas por cauterização e faca. E que obterei? Que uma alma, que venceu tantas misérias, enrubeça por não ter a força de suportar, sobre um corpo coberto de cicatrizes, uma nova ferida. Aqueles cujas mentes fracas tenham sido enfraquecidas por um longo período de felicidade, chorem e se lamentem por muitos dias, e desmaiam ao receber o menor golpe. Mas aqueles cujos anos foram passados em meio a catástrofes podem suportar as perdas mais severas com coragem e inflexibilidade e paciência. O infortúnio contínuo tem essa vantagem, que acaba por tornar insensíveis aqueles que sempre estão a flagelar. Descanso algum lhe concedeu a fortuna, entre os mais graves lutos, e nem excetuou o dia de teu nascimento. Assim que nasceu, ou melhor, enquanto nascia, perdeu sua mãe, e foi, por assim dizer, abandonada à vida.
Cresceu sob o jugo que uma madrasta, que todavia obrigou, com um respeito e um afeto que só se pode ver numa filha, a ser-lhe realmente mãe. Mas não há ninguém a quem uma madrasta mesmo ótima não tenha custado sempre demasiado caro. Perdeu, enquanto esperava a sua chegada, um amorosíssimo tio, homem bom e forte, e, pois, que a fortuna temia apresentar-se muito pouco feroz, deixando-lhe um intervalo de repouso, teve que sepultar no mesmo mês o marido bem-amado, que lhe tornará mãe de 3 filhos, e esse luto lhe foi anunciado enquanto ainda chorava o outro, enquanto seus filhos estavam longe, como se seus males tivessem sido recolhidos todos propositalmente naquela época para que não tivesse nada sobre o que sua dor pudesse reclinar-se. Não falo dos perigos contínuos e dos sustos, de que sem interrupção suportou os assaltos. Faz pouco tempo que recolheu os ossos de 3 netos no mesmo seio em que foram criados, e 20 dias depois de celebrar o enterro de meu filho, morto entre seus braços e seus beijos, recebeu a notícia de meu exílio. Somente isso lhe faltava até agora, chorar os vivos. Capítulo 3. Sim, é verdade, essa recente ferida é a mais grave de quantas já agrediram seu corpo, porque não esfolou somente a pele, mas penetrou profundamente em seu peito até o coração. Mas como os recrutas que gritam mesmo quando levemente feridos, e temem a mão do médico mais do que as espadas, enquanto os veteranos, por mais profundos que sejam os golpes recebidos, suportam pacientemente e sem queixas que seus corpos sejam limpos da podridão como se fossem de outro. Assim você agora deve submeter-se com firmeza à cura. Afaste de você as lamúrias e os gemidos e as outras manifestações de dor feminina. Todas as suas dores foram desperdiçadas se você ainda não aprendeu a sofrer. Talvez pareça que lhe tratei com demasiada severidade, não tirando nenhum de seus males, mas antes amontoando-os todos diante de você. Capítulo 4. A isso me induziu um fim magnânimo, isto é, estabeleci vencer sua dor, não iludi-la. E vencê-la-ei, creio eu, se conseguir demonstrar antes de tudo que não sofro por uma razão a respeito da qual eu poderia ser chamado infeliz e por causa da qual meus familiares poderiam tornar-se infelizes. Depois demonstrarei, passando a você, que nem sua fortuna, que em tudo está unida à minha, se pode chamar infeliz. Começarei dizendo, como seu afeto materno almeja ouvir, que eu não tenho mal algum. Se puder, demonstrar-lhe-ei como também as coisas que você pensa que me aniquilam com seu peso não são nem elas intoleráveis. Se, enfim, nisso não for possível acreditar, terei pelo menos o orgulho de estar contente nessas condições, que costumam tornar infelizes os homens. Não creia nos outros, no que dizem a meu respeito, para que não seja agitada por falsas opiniões. Declaro a você que não sou em nada infeliz. Direi mais, para que tenha maior certeza, nunca poderei ser infeliz. Capítulo 5. A natureza nos gerou em bom estado e nele estaríamos se dela não nos afastássemos. Ela fez com que não precisássemos de muitas coisas para viver prosperamente. Cada um pode por si só tornar-se feliz. Pouca importância têm as coisas circunstanciais, tanto que não têm poder, nem, se favoráveis, de exaltar o sábio, nem, se contrárias, de abatê-lo. Ele se esforça sempre para pôr em si cada bem seu, para obter de si toda a sua alegria. E com isso pensa talvez que eu queria dizer que sou um sábio. Não, absolutamente. Porque, se pudesse mesmo só afirmá-lo, isso significaria que não só não seria infeliz, mas seria o mais felizardo de todos os homens e quase um Deus. Agora, e isso basta para suavizar qualquer miséria, me entreguei aos sábios, e, ainda incapaz de defender-me por mim, encontrei em campo alheio o abrigo,
que facilmente protege a si mesmo e aos seus. Eles me aconselharam que ficasse sempre atento e observasse qualquer ataque, qualquer assalto da desgraça muito antes que me abatesse. A fortuna é grave para aqueles a quem chega inesperadamente. Facilmente a suporta quem sempre a espera. Assim, também o ataque de um exército inimigo dispersa os soldados tomados de surpresa, mas se preparados para a guerra antes da guerra, treinados e prontos repelem a primeira investida, que é a mais furiosa. Nunca me entreguei à fortuna, mesmo quando parecia que estava em paz comigo, todos os favores, dos quais muito generosamente me cercava, riquezas, cargos, prestígio, coloquei-os em tal lugar de onde a mesma fortuna pudesse retomá-los, sem me aborrecer. Deixei sempre grande distância entre mim e eles, tirou-me os favores, portanto, não os arrancou. A fortuna contrária não diminui senão os homens que se deixaram enganar pela prosperidade. Os homens que se agarram a seus presentes como a coisas das quais têm perpétua propriedade, e que por eles querem ser invejados pelos outros, jazem prostrados e aflitos, quando os deleites falsos e fugazes abandonam sua alma vil e pueril, que ignora qualquer prazer real. Mas quem na prosperidade não se orgulhou, não se abala se as coisas mudam. Contra um e outro estado tem uma alma invicta, cheia de firmeza já experimentada, porque experimentou na boa fortuna o que é útil contra a infelicidade. Seis por isso, como nas coisas que todos almejam possuir, sempre pensei não haver algum bem verdadeiro, e as achei vazias e cobertas de uma maquilagem aparente e ilusória, sem nada que parecesse a sua aparência. Assim agora, nesses que são chamados males, não encontro nada que seja tão ouvível e duro como pode fazer temer a opinião comum. A própria palavra ao exílio chega ao ouvido muito duramente e fere quem a ouve como triste e execrável justamente por essa convicção presente em todos, assim decidiu o povo. Mas o sábio rejeita em grande parte os decretos do povo. Capítulo 6. Sem dar importância, portanto, ao critério da maioria, que se deixa transportar pela superficialidade e pela opinião corrente, vamos ver o que é o exílio. É, na substância, uma mudança de lugar. Para que não pareça que eu esteja atenuando sua aridez e tirando o que tem de pior, direi ainda os aborrecimentos que derivam dessa mudança: pobreza, desonra, desprezo. Com esses lutarei mais tarde. Por enquanto, quero limitar-me a examinar qual é a dor proveniente da pura e simples mudança de lugar. Viver longe da pátria é intolerável. Olha, pois, para a multidão, a qual não são suficientes as casas da imensa Roma, a maior parte dela está longe de sua pátria. Afluem de seus municípios, de suas colônias, de toda a terra, quem levado pela ambição, quem pelo seu dever de magistrado, quem por uma missão confiada, quem pelo afã de gozar em lugar mais apropriado e rico de vícios, quem pelo desejo de estudos literários, quem pelos espetáculos. Alguns foram impelidos pela amizade, outros por uma atividade que encontrou mais amplo teatro para demonstrar a própria virtude. Alguns levaram para lá sua venal beleza, outros sua venal eloquência. Nenhuma raça de homens falta na cidade, que oferece grandes prêmios às virtudes e aos vícios. Suponhamos que todas essas pessoas sejam chamadas, uma por uma, e se pergunte a cada uma onde nasceu. Veremos que a maioria é formada por gente que deixou sua residência para se estabelecer numa cidade grandíssima e belíssima, realmente, mas não sua. Em seguida, deixando essa cidade, que se pode chamar cosmopolita, vamos para todas as outras. Não existe nenhuma que não tenha sua população em grande parte estrangeira.
Deixemos as cidades que atraem as multidões com sua posição amena e com suas campinas risonhas. Observemos os lugares mais desertos, as ilhas mais rochosas, Ciatos, Sérifo, Giaro, Cossura. Não encontraremos lugar algum de exílio, onde alguém não mor por seu prazer. Onde se poderá encontrar um rochedo mais desguarnecido do que este? Ou mais pobre para quem procure riqueza? Ou mais selvagem para quem dê atenção aos homens? Ou mais ovível pela posição? Ou mais inclemente pelo clima? Apesar de tudo, também aqui moram mais estrangeiros do que naturais. A mudança de lugar não é, pois, tão grave, se esse lugar consegue tirar alguém de sua pátria. E há também quem afirme existir nas almas humanas uma certa inclinação natural a mudar de sede e transferir a sua própria residência, pois que o homem recebeu da natureza um intelecto móvel e inquieto, que nunca para num lugar, mas anda de um lado para outro, levando seus próprios pensamentos para qualquer coisa, ansioso de sossego e ávido de novidade. Isso não pode admirar a quem reflita em sua primeira origem, pois que o homem não é formado de pesada matéria terrena, mas deriva do sopro divino, e as coisas celestes estão sempre em movimento, melhor, fogem em veloz corrida. Olhe as estrelas, que iluminam o mundo, nenhuma delas fica parada. O sol anda continuamente e vai de lugar em lugar, embora rodando com todo o universo, move-se em sentido contrário ao céu e passa por todos os pontos das constelações e nunca para. Seu movimento e seu andar de um lugar a outro são eternos. Todas as coisas rodam e passam, vão de um a outro ponto, como ordena a inexorável lei do mundo. Quando terão terminado, durante um determinado período de tempo, sua volta, farão novamente o caminho percorrido. Continue, agora, a pensar que a alma humana, formada pelas mesmas partículas das quais são constituídos os astros, deseja viajar e migrar, quando o próprio Deus simpatiza ou talvez vive justamente pelo seu eterno velocíssimo movimento. Capítulo 7. Agora, das estrelas volte para as coisas humanas, verá que todos os homens e todos os povos, sem exceção alguma, mudaram suas sedes. Que procuram as cidades gregas nos países dos bárbaros, e as colônias macedonias no meio dos hindus e dos persas. Na Sítia e em todas as terras daqueles povos ferozes e indomitos, vêem-se cidades gregas fundadas nas costas do Ponto. Nem a rigidez do inverno perpétuo, nem a índole dos habitantes, selvagens como seu clima, seguram os emigrantes. Na Ásia Menor há uma multidão de gregos. Mileto fundou em todo o mundo e deu habitantes a 75 cidades. Todo o lado da Itália banhado pelo Mar Jônio tornou-se a Magna Grécia. A Ásia deu origem aos etruscos, os fenícios habitam a África. Os cartagineses, a Espanha, os gregos introduziram-se na Gália, os gauleses, na Grécia. Os Pirineus não impediram a passagem dos germanos. A volúvel raça humana espalhou-se por todos os caminhos do mundo, mesmo se desagradáveis e desconhecidos. Levaram consigo os filhos, as esposas e os pais, mesmo se velhos. Alguns, após terem sido jogados aqui e acolá, não escolheram eles mesmos o lugar onde parar, mas pelo cansaço pararam no mais próximo. Outros conquistaram com as armas o direito de apoderar-se das terras alheias. Outros foram engolidos pelo mar, enquanto iam para terras desconhecidas. Outros pararam onde a falta do necessário os obrigou a parar. E, assim, também são diferentíssimas as causas que os levaram a abandonar a própria e procurar outra pátria. Quem, fugindo das armas inimigas, foi expulso de sua terra e levado, despojado de tudo, para a terra estrangeira, pela destruição de sua cidade. Quem foi expulso pela guerra civil.
Quem foi mandado embora pela necessidade de diminuir a população demasiadamente abundante? Quem foi obrigado a fugir por uma epidemia ou por frequentes terremotos, ou por qualquer outra causa que tornava o país ruim e inabitável? Outros foram seduzidos pela fama de uma região fértil, exageradamente famosa. Quem por uma causa, quem por outra se afastou de sua casa. Isto, porém, mostra claramente que nada ficou nunca no mesmo lugar em que nasceu. Eterno é o mudar do gênero humano. Todos os dias alguma coisa muda em tão enorme esfera. Põem-se os alicerces de novas cidades, surgem novos nomes de povos, depois que os precedentes se extinguiram ou foram absorvidos por povos mais fortes. Que mais são essas emigrações de povos, senão públicos exílios? Mas para que levar-te num tão longo discurso? Para que lembrar Antenor, que fundou Pádua, e Evandro, que pôs o reino dos Árcades nas margens do Tibre, e Diomedes e os outros que, vencidos ou vencedores, a guerra de Troia dispersou por terras alheias? O Império Romano reconhece como seu fundador um herói, fugido pela queda de sua cidade, à procura de terras longínquas por medo dos vencedores, trazido à Itália pela fortuna com poucos companheiros sobreviventes. E quantas colônias semeou, mais tarde, por todas as províncias o povo romano. Ele mora aonde chegou vitorioso. A essas mudanças de lugar muitos aderiram de boa vontade, e também os velhos, abandonados os próprios altares, seguiam os colonos a leima. É inútil, por outra, citar mais exemplos, um ainda acrescentarei, que se apresenta espontaneamente ao olhar. Também esta mesma ilha, Córcega, mudou de habitantes. Sem calcular os mais antigos, cujos nomes se perdem na noite dos tempos, os gregos da Fócida, que agora moram em Marsella, pararam antes nesta ilha. Não se sabe exatamente o que os fez fugir depois, se o clima áspero ou a vizinhança da Itália muito poderosa, ou o mar sem portos. Não foi, certamente, a barbaridade dos habitantes, como aparece pelo fato de que pararam no meio de povos gauleses, ferozes e incivis, então, muito mais que todos os outros. Depois passaram por essa ilha os ligúrios e depois também os iberos, como se vê pela semelhança dos costumes. Tem, de fato, chapéus e calçados semelhantes àqueles dos cantábrios, e também algumas palavras, pois que a língua deles, devido às suas relações com os gregos e os ligúrios, modificou-se profundamente. Foram trazidas ainda 2 colônias de cidadãos romanos, uma por Mário e outra por Sila. Tantas vezes mudaram os habitantes desse árido e espinhoso rochedo. 10 a custo, enfim, se pode encontrar um recanto habitado ainda pelos indígenas. Tudo está misturado e transplantado. A cada um sucedeu um outro. Este desejou o que aquele achou aborrecido. Esse foi expulso do lugar, de onde antes expulsara os outros. Porque a fortuna quis que nada ficasse sempre no mesmo lugar. Capítulo 8. Não considerando os outros inconvenientes conexos com o exílio, contra a mudança de lugar pareceu remédio suficiente a Varrão, o mais douto entre os romanos, pensar que, por toda parte onde formos, teremos ao nosso redor a mesma natureza, e a Bruto 4 pensar que quem parte pode levar consigo suas virtudes. E se alguém julga ineficaz para consolar o desterrado um só desses 2 remédios, deverá reconhecer que juntos são eficazes. De fato, quão pouco é o que perdemos. Mas nos seguem em toda parte as 2 coisas mais belas, a natureza comum a todos e a virtude individual. Creia em mim. Isso foi feito por aquele que deu forma ao universo. Seja ele o Deus Senhor de tudo, seja a incorpórea razão, artífice das maiores obras, seja o divino Espírito difundido com igual intensidade em todas as coisas, máximas e mínimas,
seja a fortuna e a série imutável das causas ligadas uma à outra. Isto, digo eu, foi feito para que não fiquem ao arbítrio alheio senão as coisas de menor valor. O que no homem é de melhor está além de toda a força humana e não pode ser dado nem tirado. Esse céu, que é a coisa maior e mais bela que a natureza criou, e a alma que o contempla e o admira, e dele é a parte mais nobre, são nossos, sempre, e conosco ficarão enquanto vivermos. Por isso, alegres e de cabeça erguida iremos com passo intrépido aonde quer que a fortuna nos leve. Percorreremos qualquer terra. Entre os confins do mundo não há exílio, porque nada daquilo que está dentro dos confins do mundo é estranho ao homem. De qualquer parte o olhar levanta-se igualmente para o céu. A mesma distância separa em qualquer parte as coisas divinas das humanas. Por isso, enquanto meus olhares não se afastarem do espetáculo que nunca os farta, enquanto me for permitido olhar o sol e a lua, fixar os outros planetas, deles observar o nascimento e o ocaso e as distâncias, e indagar as causas que tornam seu curso mais veloz e mais lento, contemplar durante a noite tantas estrelas brilhantes, uma imóvel, outra que se move em curto espaço mas sempre sobre seu caminho, e algumas que aparecem de repente, algumas que expiram centelhas, como se caíssem, tanto que ofuscam a vista, ou brilhantes percorrem voando um grande espaço. Enquanto estiver com todas essas coisas e me confundir, tanto quanto é permitido ao homem, com as coisas celestes, enquanto tiver sempre alta a alma, inclinada por sua natureza à contemplação dos astros a elas semelhantes, que importa que solo o pise. Capítulo 9. Mas esta terra não é rica de árvores frutíferas que alegrem a vista, não é sulcada por rios grandes e navegáveis, nada produz que os outros povos venham procurar, é fértil apenas o suficiente para nutrir os habitantes, nela não se abrem pedreiras de mármores procurados, nela não se escavam minas de ouro ou de prata. Acanhada é a alma, que as coisas terrenas deleitam, e é preciso arrancá-la dessas e levá-la para as que em toda parte aparecem igualmente e igualmente resplandecem. Devemos refletir que esses bens terrenos são obstáculos aos verdadeiros bens por causa das opiniões falsas e mentirosas. Quanto mais longos pórticos se constroem, quanto mais altas torres se levantam, quanto mais amplos caminhos se abrem, quanto mais profundas se escavam as grutas, quanto mais monumentais se erguem os tetos das salas de jantar, tanto mais todas essas coisas nos esconderão o céu. Embora o acaso lhe tenha atirado em tal lugar, em que a mais luxuosa habitação seja uma choupana, teria na verdade uma alma vil e seria um mesquinho confortador de si mesmo, se resignasse a isso só, lembrando a choupana de Rômulo. Deve antes dizer, esta humilde choupana hospeda virtudes, e então é mais linda que todos os templos, pois que nela estão a justiça, a moderação, a sabedoria, a piedade, a regra para justamente cumprir todos os deveres, a ciência das coisas divinas e humanas. Lugar nenhum é apertado, se pode conter tantas e tão grandes virtudes, nenhum exílio é tão grave, se nele podemos ir com aquelas virtudes. Bruto, em seu livro das virtudes, conta ter visto Marcelo desterrado em Mitilene, e tê-lo encontrado feliz, o quanto pelo menos pode ser um homem, e dedicado aos bons estudos como em nenhum outro período da vida, e diz ainda que por tal motivo teve a sensação, partindo, de ir ele para o exílio, porque voltava sem Marcelo, mais que de deixar Marcelo no exílio. Ó bem-aventurado Marcelo! Teu exílio agradou a Bruto mais que teu consulado teria agradado à República. Que homem deve ter sido ele se obteve que um outro se considerasse um desterrado somente porque se afastava dele? Que homem deve ter sido para ser admirado por outro homem, que foi admirado, ele próprio, por Catão?
Conta ainda Bruto que Júlio César, passando por Mitilene, não parou, porque não podia suportar a cena de um homem reduzido a tão míseras condições. A Júlio César impetrou mais tarde a volta com públicas súplicas o Senado, tão atencioso e meigo, que parecia que todos tivessem naquele dia a alma de Bruto, e que pedissem não para Marcelo, mas para si próprios, para não ficarem como teriam ficado sem ele. Mas muito mais glorioso foi para Marcelo o dia em que Bruto não suportou deixá-lo e César não suportou vê-lo desterrado. Porque teve a fortuna de ver o reconhecimento de ambos. Bruto se sentiu magoado de voltar sem Marcelo, César ficou envergonhado. Não há dúvida de que um homem tão forte como Marcelo tenha exortado inúmeras vezes a si mesmo a suportar o exílio de bom grado com estas palavras: não é uma desventura que você esteja bem longe da pátria. Aprendeu de seus estudos pelo menos o suficiente para saber que para o sábio todo lugar é pátria. Por outro lado, o homem que lhe mandou ao exílio não esteve ele mesmo 10 longos anos longe da pátria. Esteve para estender os domínios romanos, todavia esteve longe. 8. E agora chama-o a África, que ameaça uma nova guerra, chama-o a Espanha, que consolida a sedição desordenada e abatida, chama o infiel Egito, chama todo o mundo que espera das agitações do império a ocasião para revoltar-se. Aonde correrá antes? Contra que parte se voltará? Sua vitória o arrastará para todas as terras. O vulgo pasmado e reverente olhe para ele. Você vive contente, porque Bruto lhe admirou. Capítulo 11. Mas o filósofo sentirá a falta de suas vestes e de casa, mesmo se ele desejar essas coisas somente porque são necessárias, não lhe faltará nem teto nem trapo para vestir. Como com pouco se nutre, assim com pouco se veste. A natureza quis que as necessidades que ela deu ao homem não fossem difíceis de satisfazer. Mas se desejar vestes de púrpura repleta de muitas conchas, ou tecidas de ouro, ou bordadas com várias cores e pontos, então este é pobre por culpa não da fortuna mas sua. E se a esse homem devolver tudo o que perdeu, nada obterá mesmo após a restituição, faltar-lhe-á, comparado com aquilo que deseja, mais que quanto falta ao desterrado, comparado com o que possuía. Se deseja vasilhame de ouro e prata ilustrado pela assinatura de antigos artesãos, e bronzes que se tornaram preciosos pela loucura dos amadores, e um exército de escravos, tanto que se torne apertado a casa mais espaçosa, e cavalos ocupados só em comer e engordar, e mármores de todas as regiões, mesmo que todas essas coisas lhe sejam amontoadas na frente. Nunca lhe satisfarão sua insaciável alma, mais do que qualquer quantidade de água poderia saciar o homem cuja sede provém não da falta de água, mas do queimar das vísceras, porque essa não é sede, mas doença. Nem isso acontece só pelo dinheiro ou pela comida. Todos os desejos, que nascem não da necessidade mas do vício, têm a mesma natureza. Por muito que se acumule na frente de tais homens, a cobiça desses não terá fim, sempre dará mais um passo. Quem, portanto, permanece contente entre os limites marcados pela natureza, não conhece a pobreza. Quem sair desses limites é pobre mesmo entre as maiores riquezas. As necessidades provêm suficientemente também os lugares do exílio. As coisas supérfluas não bastam os reinos. É sua alma que torna os homens ricos. A alma segue-os no exílio, e quando encontra quanto basta para sustentar o corpo, mesmo nas mais ásperas solidões, é rica e goza de seus bens. A alma nada importa o dinheiro, não mais do que importa aos deuses imortais. 6. Todas essas coisas que os tolos, escravos do próprio corpo, olham admirando, mármores, ouros, pratas, grandes mesas redondas e polidas,
São pesos terrenos que não podem atrair uma alma pura e que lembra sua natureza, imune de tal vício e pronta para voar ao céu assim que liberta do corpo, e no entanto observa as coisas divinas com um pensamento incansável, quanto lhe permite o grave e importuno cargo dos membros que a cercam. Por isso não pode nem ser mandada ao exílio, pois que é livre, semelhante aos deuses, presente em todo o espaço e contemporânea a todo o tempo, porque seu pensamento vaga em todos os céus e penetra o passado e o futuro. É esse nosso corpo miserável, prisão e corrente da alma, que pode ser jogado em qualquer lugar. Sobre ele tem poder os suplícios, os roubos, as doenças. A alma é sagrada e eterna, e ninguém lhe pode fazer violência. Capítulo 12. A fim de que você não creia que para aliviar os aborrecimentos da pobreza, que é grave só para os homens que a creem assim, eu me sirva unicamente de preceitos dos sábios, observe como são mais numerosos os pobres. Nem poderá dizer que eles são mais tristes ou mais preocupados do que os ricos, porque até se diria que são mais felizes quanto menos possuem os objetos que possam magoá-los. Deixemos os pobres e vamos aos ricos, em quantas circunstâncias são eles semelhantes aos pobres. Quando viajam, suas bagagens são só uma parte daquilo que possuem, e, se a viagem impõe pressa, devem privar-se da multidão de acompanhadores. Quando soldados, quanto da própria riqueza levam consigo, visto que a rude vida da milícia impede todo luxo. Os ricos são iguais aos pobres não somente em certas condições de tempo ou por miséria de lugar. Quando são tomados pelo tédio das riquezas, escolhem alguns dias em que comem no chão e deixam seu vasilhame de ouro e de prata, servindo-se de louças de barro. Loucos, temem sempre aquilo que às vezes desejam. Imitam a pobreza para experimentar um prazer e, contudo, quanta escuridão e quanta ignorância daquilo que ela realmente é ofende seus cérebros. Quanto a mim, cada vez que volto com o pensamento aos antigos tempos, tenho pudor de procurar confortos à pobreza, pois a corrupção de nosso tempo chegou a tal ponto que o dinheiro, que se deixa aos pobres, é maior do que aquilo que era uma vez o patrimônio dos ricos. É sabido que Homero teve um só escravo, Platão. 3. Zenão, de quem teve origem a austera e viril escola estoica, nenhum. E quem poderá dizer que eles tiveram uma vida infeliz, sem arriscar-se a parecer a todos por essa sua opinião infelicíssimo ele mesmo? Ara o enterro de Agripa Menênio, que foi mediador de paz entre os nobres e a plebe, foi preciso fazer uma coleta. Atílio Régulo, depois de ter dispersado os cartagineses na África, escreveu ao Senado que seu colono tinha ido embora, abandonado seu campo, e o Senado estabeleceu que o campo fosse cultivado durante a ausência de Atílio Régulo às expensas públicas. Não acha que valeria a pena não ter um criado, para ter como colono o povo romano? As filhas de Cipião receberam dote do erário, porque o pai não lhes deixará nada, e era lógico, por Hércules, que o povo romano pagasse ao menos um tributo a Cipião, pois exigia um tributo anual de Cartago. Felizes os maridos para os quais foi sogro o povo romano. Ou crê que aqueles cujos filhos são casados com dançarinas, que têm 1 milhão de sestércios de dote, sejam mais felizes que Cipião, cujos filhos receberam em dote do Senado, seu tutor, uma pequena moeda? Como pode queixar-se um desterrado de que lhe falte alguma coisa, se para Cipião faltou o dote, para Régulo um colono, para Menênio o enterro, e se para todos aquilo que faltava foi substituído tanto mais horrorosamente, justamente porque faltava? Com esses advogados a pobreza não só é defendida, mas pode tornar-se até agradável. Capítulo 13. Poderia responder: por que divide artificiosamente todas essas coisas, que são toleráveis quando isoladas e não quando juntas?
É tolerável mudar de sede, se mudar somente a sede. É tolerável a pobreza, conquanto não se junte a ela a desonra, que abate todas as almas por si só. As pessoas que me queiram assustar, acumulando diante de mim todos os males, é preciso responder assim: se formos suficientemente fortes contra uma só desgraça, o seremos igualmente contra todas. Como a virtude robustece a alma, ela é por toda parte invulnerável. Se lhe livrar da avareza, que é o mais violento flagelo da humanidade, a ambição não retardará seu caminho. Se considerar a morte não como uma pena, mas como uma lei da natureza, de modo que a alma fique desembaraçada do medo dela, nenhum outro medo ousará vir aborrecê-la. Se está convencido de que a união dos sexos foi dada ao homem não para o prazer, mas para a continuação da espécie, estará imune a qualquer outro desejo do prazer. A razão não vence os vícios um por um, mas os abate todos conjuntamente. Ela vence uma vez por todas. Pode acreditar-se, talvez, que o sábio seja perturbado pela infâmia. Ele que reúne tudo em si está tão afastado das opiniões do povo. Mais ainda do que a infâmia é uma morte infamante. Contudo, Sócrates, com o mesmo rosto, com o qual certa vez, único em Atenas, dominara os 30 tiranos, entrou no cárcere, tornando com isso menos infamante, porque o cárcere não é cárcere quando nele está um Sócrates. Quem pode ser tão cego, perante a verdade, a ponto de achar desonrosa para Marcos Catão a dupla recusa de suas candidaturas à pretoria e ao consulado? Foi antes vergonha para a pretoria e para o consulado, os quais não podiam senão ser honrados por um Catão. 6. Ninguém pode ser desprezado por outrem, se não se desprezou antes a si mesmo. A esse tipo de desonra estão sujeitas as almas covardes e fracas, mas para o homem que se eleva acima e contra os mais cruéis golpes da fortuna, e domina os males que oprimem os outros, as desventuras são como uma auréola. De fato, nós somos tais que nenhuma coisa desperta nossa admiração tanto quanto um homem forte na desventura. Quando, em Atenas, Aristides estava sendo levado ao suplício, quem quer que o encontrasse baixava os olhos e gemia, como se tivesse sido condenado não um homem justo, mas a própria justiça. Assim mesmo, houve quem lhe cuspisse no rosto. Teria podido sentir indignação, sabendo que ninguém que tivesse a boca pura teria usado uma tal coisa. Ele, ao contrário, limpou o rosto, e sorrindo disse ao magistrado, que o acompanhava: avise esse tal que de agora em diante não boceje mais tão indecentemente. E foi esse o melhor modo de se fazer vilania à vilania. Sei que alguns dizem que não há pior coisa que o desprezo e que prefeririam a morte. A esses responderei que geralmente o exílio não produz o desprezo. Quando cai um grande homem, e continua grande mesmo no chão, ele não é desprezado mais do que quanto sejam as ruínas dos templos, que os devotos adoram igualmente como se estivessem de pé. Capítulo 14. Então, minha querida mamãe, não tem, pelo que me diz respeito, nenhum motivo para se consumir em pranto. Resta examinar, ainda, se podem estimular-lhe motivos particulares, isto é, se pode lhe magoar a ideia de que perdeu uma ajuda e uma defesa, ou a ideia de que não pode suportar minha falta. Para a primeira bastam poucas palavras, porque conheço sua alma, e sei que ela, em seus entes queridos, não ama senão eles mesmos. Esta ideia se refere às mães, que, com feminina incapacidade de controle, querem controlar os poderes dos filhos. As mães que, como as mulheres não podem exercer os cargos públicos, satisfazem a própria ambição por meio dos filhos, pondo-a a serviço dos outros. Teve grande prazer nos bens de seus filhos, muito pouco gozou dos mesmos, impôs sempre o limite à nossa generosidade, sem impor limite algum a si mesma.
quando ainda vivo seu pai, aumentou a riqueza que seus filhos possuíam, administrou nossos haveres com o mesmo cuidado como se fossem seus, com o mesmo escrúpulo como se fossem de outrem. Não procurou nenhuma vantagem de nossa influência, como se fosse coisa de outrem, e de nossas honras não lhe foi dado mais do que o comprazimento e as despesas. Nunca seu afeto visou ao útil. Não pode, pois, lhe magoar, porque ao filho, que lhe foi arrancado, faltem as coisas que quando ele se encontrava no primitivo estado, nunca as achou necessárias a seu afeto. Capítulo 15. Para lhe dar conforto, devo bater sobre a verdadeira origem de sua grande dor de mãe. Tenho, então, que me privar do abraço de meu filho amado. Não posso ter a alegria de vê-lo e de falar-lhe. Onde está aquele em cuja presença a tristeza desaparecia de meu rosto e no qual derramava qualquer pensamento triste meu? Onde estão os colóquios, que não me saciavam, os estudos dos quais participava com maior interesse do que é de costume entre as mulheres, com maior camaradagem do que é comum ver nas mães? Onde estão os encontros, nos quais, ao ver sua mãe, ele se iluminava de um viso de eterna criança? Junta a isso a vista dos lugares, onde gozamos e vivemos juntos, e, necessariamente, a vista de todos os objetos, que lembram nossa recente vida em comum, estímulo eficaz para azedar a dor, pois a fortuna quis completar sua cruel maquinação contra você, fazendo com que se afastasse, tranquila e sem nem a suspeita de um semelhante acontecimento, apenas 2 dias antes de me golpear. Foi um bem a distância que nos manteve afastado um do outro. Foi um bem nossa separação de alguns anos para preparar-lhe a essa desgraça. Volte, ao contrário, não para ter a alegria de ver seu filho, mas para perder o costume de estar longe dele. Se tivesse partido muito tempo antes, teria suportado com maior coragem o golpe, pois a longa separação teria atenuado a saudade. Se não lhe tivesse afastado novamente, teria tido pelo menos o extremo prazer de ver seu filho 2 dias mais. Ao contrário, a fortuna cruel dispôs as coisas de modo que nem estivesse a meu lado na desgraça, nem estivesse habituada à ausência. Mas, quanto mais graves são essas dores, tanto mais deve chamar em socorro todas as suas forças, e enfrentar, por assim dizer, com maior ímpeto, esse inimigo, que conhece e que muitas vezes já derrotou. O sangue que agora derrama não brota de meu corpo invulnerado. A nova ferida lhe alcançou através das cicatrizes precedentes. Capítulo 16. Não é razoável que lhe desculpe dizendo que é mulher, porque às mulheres é concedido o direito de chorar em demasia, mas não sem um limite. Nossos antepassados estabeleceram 10 meses de luto para as mulheres que choravam o marido. Não proibiam o luto, mas lhe impunham um termo: afligir-se sem medida, mesmo quando se perde alguém dos entes mais queridos, é um gosto tolo. E não afligir-se em absoluto é dureza desumana. Entre o sentimento e a razão, o meio termo ideal é sentir a dor da perda e reprimi-la. Não é razoável que pense em certas mulheres a cuja dor só a morte põe fim, e você conhece algumas que, pondo o luto pela morte de um filho, nunca mais o tiraram de você. Ao contrário, pela energia que sua vida exigiu desde o começo, temos o direito de esperar mais. Não pode assumir como desculpa ser mulher quem sempre foi imune aos defeitos das mulheres. Não lhe arrastou no número das demais o pior vício de nosso tempo, a falta de pudor. Não lhe dobraram nem as joias nem as pérolas. A riqueza nunca conseguiu brilhar a seus olhos como o máximo bem do gênero humano. A imitação dos piores, que é perigosa mesmo para os honestos, não a afastou do caminho certo. Você que foi criada numa casa antiga e austera, nunca se envergonhou de sua fecundidade como se fosse coisa repreensível no seu tempo, nunca escondeu,
como se fosse um peso vulgar, seu ventre. Prenhe, como fazem as outras, que se dedicam somente à beleza. Nunca suprimiu no ventre os filhos concebidos. Não maculou o seu rosto de cosméticos, nunca lhe agradaram os vestidos com os quais, quem os veste, está mais nua do que se estivesse nua, único enfeite, beleza superior a qualquer outra e não vinculada a idade alguma. Máximo orgulho foi para você sempre a modéstia. Não podemos, pois, para legitimar sua dor, servirmo-nos do pretexto de seu sexo, do qual suas virtudes lhe afastaram. Deve manter-se tão longe dos prantos femininos quanto se mantive dos defeitos. Nem as mulheres lhe deixarão consumir sobre sua ferida, se querem tomar como exemplo aquelas cuja admirada virtude pôs entre o número dos grandes. 6. A fortuna reduziu a 2 os 12 filhos de Cornélia, 10 mortos, se repararmos no número, e Gracos, se quisermos fazer a estimação da perda. Contudo, as pessoas que ao redor dela choravam e imprecavam contra seu destino impôs não acusar a fortuna, que lhe dera por filhos os Gracos. De uma tal mulher é justo que nasceu aquele que na assembleia ousou dizer: você ousas dizer mal de minha mãe, que gerou a mim. Mas muito mais corajosas me parecem as palavras da mãe. Porque o filho mostrou ser orgulhoso de sua estirpe, a mãe mostrou ser orgulhosa também da morte dos filhos. Rutília seguiu no exílio o filho Cota, e o afeto prendeu-a de modo que preferiu enfrentar o exílio a enfrentar a dor de estar longe, e não voltou para a pátria senão quando voltou o filho. Com a mesma coragem, com a qual o seguirá perdeu mais tarde, quando tinha voltado e já se sentia posto em evidência na vida pública, e ninguém a viu chorar depois que o levaram embora. No exílio mostrou sua força de alma, na morte sua sensatez, porque nada conseguiu amedrontar seu amor materno, e nada a fez insistir numa aflição inútil e tola. Quero que você esteja no número dessas mulheres, e que siga, em dominar e reduzir seu desgosto, o magnânimo exemplo dessas como sempre dessas imitou a vida. Capítulo 17. Compreendo que isso não está em nosso poder, nem podemos dominar nossas comoções, especialmente as comoções que se originam da dor e são indomáveis e rebeldes a qualquer tratamento. Queremos sepultá-las e sufocar os gemidos, ao contrário, as lágrimas escorrem pelo rosto que finge estar calmo. Queremos ocupar a mente nos jogos e nos espetáculos dos gladiadores, ao contrário, mesmo no meio dos espetáculos, que nos deveriam distrair, basta a sombra da saudade para reviver a paixão. É melhor, pois, vencê-la do que enganá-la, porque das distrações, dos prazeres e dos negócios ressurge, e toma vigor do descanso para tornar-se cada vez mais áspera. Ao contrário, se ceder à razão, acalma-se para sempre. Por isso, não lhe recomendarei, como sei que muitos fazem, que faça uma viagem longa que a ocupe, ou agradável que a divirta, nem que ocupe teu tempo revendo diligentemente as contas e administrando o patrimônio, nem que ocupe-se sempre com algum novo trabalho. Todas essas coisas são apenas levemente úteis para a dor, e não quero que ela seja enganada, mas que acabe. Por isso incito-lhe a procurar refúgio onde todos os que procuram conforto para suas mágoas deviam refugiar-se, nos estudos da filosofia. Eles saberão sarar sua ferida, arrancando de você toda queixa. Você agora os deveria cultivar mesmo se nunca tivesse tido familiaridade com eles, mas você, porquanto lhe permitiu a austeridade de meu velho pai, abordou todas as boas artes, embora sem aprofundar seu estudo. Oh, se meu pai, que era o melhor dos homens, mas estava demasiadamente preso aos costumes dos antepassados, tivesse desejado que você fosse ensinada ao invés de informada somente dos preceitos da sabedoria. Agora, contra os golpes da fortuna,
precisaria não procurar auxílios, mas servir-se dos que teria. Mas meu pai não quis que você seguisse sua inclinação para esses estudos por causa das mulheres que se servem da cultura não para tirar regras de sabedoria e sim para enfeitar-se com ela como com custosa joia. Todavia, graças à sua pronta inteligência, assimilou mais que quanto pudesse fazer supor o tempo dedicado à cultura. Já lançou os alicerces de toda disciplina. Volte para ela, agora. Ela lhe protegerá. Ela lhe consolará, lhe deleitará. Se entrar em sua alma, acolhida com sincera fé, nela não entrará mais a dor, nem as preocupações, nem o inútil tormento de uma vã aflição. Para nenhum desses males estará aberto seu peito, que para as outras fraquezas está, a tempo, fechado. Ela é realmente o mais seguro castelo, e só ela poderá lhe arrancar do arbítrio da fortuna. Capítulo 18. Mas, visto que, enquanto não entrar no porto que os estudos lhe prometem, precisa de algum amparo onde apoiar, quero mostrar-lhe de que alívios pode dispor. Dirija seu olhar para meus irmãos. Se eles estão salvos, não é justo que você acuse a fortuna. Em um ou outro tem razões de alegria diferente. Um, com sua atividade alcançou as mais altas honras, outro sabiamente dela se manteve afastado. Viva tranquila na dignidade do primeiro, na paz do segundo, no afeto de ambos. Conheço os sentimentos profundos de meus irmãos. O primeiro ama as honras só para que ornem você. O outro fechou-se numa vida pacífica e calma só para se dedicar a você. A fortuna situou seus filhos da melhor maneira, para que lhe deem auxílio e deleite. Pode ser defendida pela autoridade de um, gozar do ócio do outro. Disputarão entre eles as atenções para contigo, e a saudade de um será compensada pelo afeto de dois filhos. Poderá até afirmar sem erro que não lhe falta nada em relação a seus filhos, senão a quantidade. Desses dirige o olhar a seus netos, ao gracioso menino que é Marco, diante do qual nenhum aborrecimento pode durar, nenhuma dor, por grande e recente que seja, pode arder no peito de ninguém. O menino vivaz tudo alivia. Que lágrimas não enxugaria seu riso? Que rugas de dor não estenderiam suas carícias? Quem não seria convidado a brincar pela sua alegria? Quem não se sentiria atraído e afastado de seus pensamentos, embora profundos, por aquele seu conversar infantil do qual nunca nos cansaríamos? Queiram os deuses conceder-nos que ele sobreviva a nós. Sobre mim pare cansada toda a crueldade da fortuna, todas as dores de sua mãe, todas as dores de sua avó, transfiram-se para mim, os outros gozem sempre de seu estado atual. Nenhuma queixa farei sobre meu luto e sobre minha condição, conquanto tenha sido eu o bode expiatório da família, de modo que a ela não chegue nenhuma outra desgraça. Pegue no colo Novatila, que logo lhe dará bisnetos, e cujo afeto eu cultivava tanto, e que considerava tão minha que agora, por me ter perdido, se pode chamar órfã, embora o pai esteja ainda vivo. Ame-a também por mim. A fortuna lhe arrancou a mãe, há pouco tempo. Seu afeto pode fazer com que ela se magoe pela perda, mas não sinta a falta da mamãe. 8 Agora é o momento de regularizar seus costumes, de formar seu caráter. Mais profundamente descem os preceitos que se imprimem nas almas de tenra idade. Acostume-se a falar contigo, cresça como você a quer, dê-lhe muito, mesmo que só lhe dê o exemplo. Este sagrado dever será para você como um remédio, porque nada mais que a razão ou uma sábia ocupação pode tirar da dor uma alma que se aflige por uma pessoa querida. Contaria entre os maiores alívios seu pai, se não estivesse longe de você. Todavia, pelos sentimentos que nutre para com ele, pense quais sejam os seus para contigo. Compreenderá quanto é mais justo que você se conserve para eles antes que estar fixa sobre mim.
Cada vez que lhe invadir a violência sem limite da dor e ela lhe quiser arrastar consigo, pense em seu pai. Você, dando-lhe tantos netos e bisnetos, não lhe pode considerar filha única. Todavia, depende de você que esse último período de sua vida seja sereno como foi feliz a vida passada. Enquanto ele viver, não é justo que você se queixe de viver. Capítulo 19. Ainda não falei de seu maior conforto, de sua irmã daquele coração a você mais que fiel, no qual passam indivisivelmente todas as suas mágoas, daquela alma maternal para nós todos. Com ela você confunde suas lágrimas, em seu seio retoma a viver. Ela é sempre o eco fiel de seus sentimentos, só pelo que me diz respeito, sua dor não é causada somente por sua dor. Suas mãos me levaram a Roma. Seus cuidados afetuosos e maternais me restabeleceram após longa doença. Para ser útil no meu cargo como questor, ela, que antes não teria ousado nem falar nem responder em voz alta aos cumprimentos, aumentou suas relações, e por mim, pelo afeto que me dedicava, venceu a timidez. Sua vida retirada, sua humildade no meio de tanta insolência de outras mulheres, sua calma, seus costumes modestos e amante da paz familiar, não impediram que se tornasse por mim até ambiciosa. Esse é o alívio, minha querida mãe, pelo qual será acalmada. Fique perto da irmã o mais que puder, ligue-se a ela com apertados abraços. Quem está aflito procura fugir daqueles que sobretudo ama e procura liberdade para sua dor. Você, ao contrário, com qualquer pensamento, aproxime-se dela. Caso queira continuar a ficar neste estado, caso queira afastar-se deste estado, sua dor encontrará em tua irmã ou um fim ou uma companhia. 4. Mas, se não me engano, quanto à experiência dessa tão perfeita mulher, ela não permitirá que se consuma numa estéril tristeza, e lhe porá diante seu exemplo, do qual fui também um espectador. Ela perderá o esposo querido, nosso tio, com o qual casara ainda jovem, mesmo durante a viagem por mar. Contudo, suportou ao mesmo tempo a dor e o medo, vencendo a tempestade, náufraga trouxe salvo o cadáver do marido. Quantos admiráveis feitos de muitas mulheres jazem sepultados no esquecimento. Se a ela fosse dado por fortuna viver nos tempos antigos, tão simples em sua admiração pelas virtudes, quantos escritores, disputando entre si, celebrariam essa esposa que, esquecendo ser uma fraca mulher, esquecendo o mar, terrível mesmo para os corações mais fortes, expôs ao perigo sua própria vida para sepultar o cadáver, e não temeu o perigo, porque pensava no enterro do esposo. É celebrada por Eurípides a mulher que se ofereceu em substituição ao marido, mas até mais querer dar-lhe sepultura com o perigo da vida, porque maior é o amor que enfrenta um perigo igual para uma vantagem menor. Depois disso, ninguém se admire de que ela não tenha sido vista em público por 16 anos, durante os quais o marido governou o Egito, e que não admitiu em casa nenhum habitante da província, e que nada pediu ao marido, e que nunca permitiu a ninguém que lhe pedisse alguma coisa. Por isso, aquela província mexeriqueira e hábil em dizer mal dos prefeitos, onde também os que eram isentos de culpa foram atingidos pela maledicência, admirou-a como exemplo único de santidade, e, coisa dificílima para quem ama as indiretas mesmo se perigosas, conteve a seu respeito toda a liberdade de palavra, e hoje, sem esperança, deseja uma prefeita a ela semelhante. Teria sido muito se aquela província durante 16 anos a tivesse louvado, e, até mais, que a tenha ignorado. Lembro esses fatos não para dizer seus louvores, que um acento tão breve diminui, para que você entenda a magnanimidade dessa mulher, que não foi vencida pela ambição e pela avareza, companheiras e peste de toda potência, e que o medo da morte,
quando o navio já quebrado lhe mostrava iminente o naufrágio, não assustou a ponto de fazer com que desistisse, presa ao marido morto, de procurar não uma salvação para ela, mas o modo de levar a salvo o cadáver para sepultá-lo. Você deve mostrar-se igual a ela em força da alma e retomar coragem, e comportar-se de maneira que ninguém possa pensar que se arrepende de ter tido a mim como filho. Capítulo 20. No entanto, uma vez que é necessário, o que quer que você faça, que seus pensamentos às vezes revertem a mim e que eu devo agora estar presente em sua mente com mais frequência do que seus outros filhos, não porque eles são menos queridos para você, mas porque é natural colocar as mãos com mais frequência em um lugar que dói uma. Aprenda como você deve pensar em mim. Estou tão alegre e animado quanto em meus melhores dias. De fato, estes dias são meus melhores, porque minha mente está aliviada. De toda a pressão de negócios está à vontade para atender aos seus próprios assuntos. A um tempo se diverte com estudos mais leves. Em outro pressiona ansiosamente suas investigações sobre sua própria natureza e a do universo. Primeiro considera os países do mundo e sua posição. Então o caráter do mar que flui entre eles e o vê fluxos e fluxos alternativos de suas marés. Em seguida, investiga todos os terrores que se encostam entre o céu e a terra, a região despedaçada por trovões, relâmpagos, rajadas de vento, vapor, chuvas de neve e granizo. Finalmente, tendo percorrido cada um dos reinos abaixo, ela se aproxima do mais alto paraíso, goza do mais nobre de todos os espetáculos, das coisas divinas e, lembrando-se de ser eterno, analisa tudo o que foi e tudo o que será para sempre e sempre. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.